Você quer saber qual é o segredo para ter sucesso na vida? Basta olharmos para o exemplo de um homem que ganha um grande destaque em toda a Bíblia, Jó. Jó, ele é citado pelos profetas, Jó também é citado no Novo Testamento. Por que Jó é lembrado? Porque Jó é um grande exemplo. E eu quero compartilhar com vocês nesta oportunidade o segredo do sucesso de Jó. A vida de Jó é maravilhosa. O exemplo de tudo o que acontece com Jó é simplesmente grandioso e nos traz muitos ensinamentos. Mas, nesta oportunidade, eu quero ler para os irmãos, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, apenas o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jó. A palavra do Senhor diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Apenas nesse primeiro versículo, logo no início do livro de Jó, nós já somos impactados com as características desse homem. O caráter desse homem era um caráter irrepreensível. O caráter de Jó nos serve de exemplo até hoje e sempre nos servirá de exemplo por todas as gerações vindouras. Eu quero destacar, dentro das características do caráter de Jó, que ele era um homem íntegro, ou seja, sincero. Havia sinceridade em Jó. Um homem íntegro. Na boca de Jó não faltava a verdade. A segunda característica é que ele era um homem reto, ou seja, justo. Não havia nas mãos de Jó dois pesos ou duas medidas. Com Jó era sim, sim ou não, não. Jó era um homem justo. Também nos diz que Jó desviava-se do mal. Não importa o que acontecesse, Jó se desviava do mal. E diz também que ele era temente a Deus. E é aqui que eu quero que você redobre a sua atenção. Jó só era um homem íntegro, reto e desviava-se do mal, porque Jó tinha temor a Deus. Aqui está o grande segredo desses tantos homens e mulheres que as suas histórias estão contadas na palavra do Senhor e que nos servem de exemplo. Jó temia ao Senhor. E o temor que Jó tinha pelo Senhor é o que fazia com que ele fosse um homem sincero, fosse um homem justo e desviasse do mal. A palavra nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Salomão, um homem considerado o mais sábio que já existiu nessa terra. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó era um homem sábio. Antes de Salomão escrever isso, Jó já sabia
que o princípio da sabedoria era temer ao Senhor. E que temendo ao Senhor, essa é a base para todo homem e toda mulher, não só daquele tempo, mas de hoje. Temer ao Senhor é a base para mim, é a base para você. Temer ao Senhor é o que vai fazer com que sejamos íntegros, honestos. Temer ao Senhor é o que vai fazer com que sejamos justos. Temer ao Senhor é o que vai nos dar forças para nos desviarmos do mal. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você. Jó, entre tantos outros na Bíblia, ganha um destaque. Porque você conhece a história, passou por tudo aquilo que ele passou, mas em momento nenhum ele blasfemou contra Deus. Em momento nenhum ele pecou contra o Senhor. Muito pelo contrário, ele bendisse o nome do Senhor. Mas o segredo do sucesso de Jó está em apenas uma coisa: Jó tinha temor do Senhor. Que eu e você possamos aprender com esta palavra que o segredo do sucesso do homem de Deus, o segredo do sucesso da mulher de Deus é temer ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu me chamo Luciano Dionísio e, se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe.